muita gente está desesperada agora, realmente, né? Com essa queda desde o all-time high do Bitcoin, né? Que já está mais de 70% de queda desde as máximas históricas. Teve muita gente que entrou lá nas máximas, teve gente que entrou no meio do caminho e não acertou o fundo de jeito nenhum, né? Mas outro É ativo que verdade. também é muito importante da gente observar no mercado é o Ethereum, né? Que também está Sim. sofrendo bastante nos últimos meses. Tá com preço ali na faixa dos $1.000, chegou a romper essa barreira. Se o Bitcoin, né, também não tem esse valor justo, o Ethereum tampouco, né, mas existe a possibilidade das criptomoedas, né, falando especificamente do Ethereum, mas adotando ele como um caso geral para o mercado de cripto, existe a possibilidade das cotações caírem ainda mais, tanto do Ethereum quanto de outras criptomoedas, para a gente ver outros suportes de preço, né? Ainda a pergunta no final das contas ainda tem espaço para mais quedas? Legal. É difícil falar, né? É difícil falar. Sempre tem, né, Renan? Sempre tem. A gente viu, eu já vi o Bitcoin valer $20.000 e na sequência, poucos meses depois, valer $3.000, né? Ou até menos do que isso. Eu vi o Bitcoin também depois voltar num patamar de $14.000 e bater de novo os $3.000 quando do início da pandemia, lá no dia 13 de março, quem quiser conferir isso, 13 de Nossa. março de 2020, né? Então, assim, espaço para queda, né? Sempre tem, né? Eu seria muito irresponsável aqui se eu falasse que não teríamos aí espaço para queda, seja agora ou seja, né, daqui a algum tempo, quem sabe o Bitcoin volta a bater a sua máxima histórica, depois cai de novo e cai mais. Quer dizer, pode acontecer de tudo. O mercado já me mostrou que tudo é possível. Agora, vamos lá. A gente falando agora, tentando acertar o fundo do poço, né? Essa acho que é a pergunta que todo mundo se faz aqui agora, nesse momento, né? Quer dizer, será que a gente está no fundo do poço realmente, ou será que ainda cai mais, né? A gente vem observando essa queda do Bitcoin desde realmente, a gente está falando de 6 meses, né? Exatamente desde janeiro, né? Eu venho comentando que eventualmente são boas oportunidades. Quer dizer, o mercado começou ali desde janeiro, fevereiro, março, aí quando caiu ali no patamar de $40.000, poxa, eu vi aquilo como, né, como uma possibilidade, como uma oportunidade. Pessoalmente, eu comprei, né, fiz um preço médio ali melhor quando chegou nos $40.000. Depois a gente viu, poxa, o Bitcoin começou a cair mais ainda, e aí chegou nos $30.000, né? Eu falei, caramba, agora, né, 36, 34, e chegou nos 30, quando a gente inclusive conversou, né, de uma vez, a gente falava da preocupação do Bitcoin cair para níveis de $20.000. Então, ali também eu achei que, né, que fosse igualmente uma oportunidade. Pessoalmente, também comprei para alocar. Eu faço sempre compras periódicas para realmente fazer um preço médio né, do ativo mais justo. Acho que isso é importante o investidor também considerar. Né? Então, eu comprei um pouquinho ali também naquele momento, esperando que ele fosse o fundo do poço. Depois, poxa, a gente vê mais notícias negativas, aumento de juros, e ainda pode ter mais perspectivas ainda de um aumento mais drástico, a inflação não recuar na forma como os americanos esperam. E aí a gente, né, enfim, então a gente ainda pode ter, né, notícias ainda que vão fazer com que ativos como o Bitcoin e Ethereum sejam impactados ainda mais fortemente. Continuo achando que esses momentos de baixa, esses momentos de queda drástica, de pânico, né, nos mercados, são bons momentos de entrada. Né? São bons momentos de entrada, são bons momentos de você conseguir neutralizar, inclusive, o seu preço médio. Agora, uma coisa que isso é invariavelmente, independente do momento, eu sempre falei, né? Aqui a gente está falando do primeiro, de um investimento de longo prazo. Então, primeira coisa. Então, é importante, primeira coisa, é importante o investidor ele ter um nível de educação sobre o ativo. Né, é importante o investidor alocar uma parte do ativo, né, que ele não vai precisar, né, daqui a alguns meses, porque pode estar menos, pode valer menos ainda, ele vai ter que realizar uma perda. Então, é sempre importante o investidor considerar investir ali no máximo 5%, eu falo assim, 5%, talvez eu esteja sendo até agressivo aqui, mas eu acho que é razoável, 5%, 4%, até máximo aí uns 7% do seu portfólio, desde que você realmente não vai precisar no curto prazo, no médio prazo, você alocar em cripto. É importante alocar, tá? A cripto já é uma classe de ativos dominante que veio para ficar e ninguém, acho que isso é inegável. Mas é importante considerar a cripto dentro do portfólio de ativos, mas com responsabilidade, né? E vislumbrando no longo prazo, tá? Então, isso é um aspecto, acho que, super importante. E aquela pessoa que entrou, eventualmente, quando o Bitcoin batia lá suas máximas históricas, um pouquinho menos, e ela tem ainda uma disponibilidade, né, a qual ela pode considerar isso para longo prazo, talvez se ela fizer um preço médio
mais adequado agora, lá no longo prazo ela vai colher bons frutos.